Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um novo vídeo. Eu me chamo Suderland Castro. Eu queria falar, eu vou falar, né, sobre o que o Bolsonaro pensa dos livros didáticos no Brasil. É incrível, porque uma pessoa que tem um português ruim, né, paupérrimo, sem coordenação, né, linguísticas, né, subordinadas, subjetivas. Nem sempre o que ele fala se encontra o sujeito, né? Não tem conhecimento científico, matemático, econômico, não tem nada. Simplesmente uma pessoa ignorante ocupando um cargo que não é compatível com a sua baixa escolaridade. Mas já tivemos o Lula, né? Presidente, se tem nível superior e acabou de uma certa forma governando melhor do que Bolsonaro. Bolsonaro também com pouco nível de escolaridade não nos assustaria, né? Por tamanha aberração que é suas falas, né? Principalmente algumas escritas aí junto com o seu ministro da Educação. Porque quem tem um ministro da Educação que escreve literalmente errado, não é detalhe que é uma pessoa de nível superior, mas que não sabe escrever, né? E é um ministro da Educação, Bolsonaro deveria ter vergonha na cara e vir falar da educação brasileira. Porque nós temos exemplos de pessoas aí, esses tiozão aí, ó, o Abraham Ventral e Bolsonaro, que são semi-analfabetos, se passando por pessoas intelectuais, né, de dominância linguística e escrita, sendo que são um bando de semi-analfabetos, né, pessoas letradas de escolaridade duvidosa. Então Bolsonaro critica livro didático, muita coisa escrita. Ele se refere que há muita coisa escrita, mas na verdade é assim, o que que ele quer? Revistinha, né? Revistinha de quadrinhos. Muita coisa escrita. Ele falou isso, há muitas coisas escritas. Ele tem vergonha de falar uma coisa dessa. Olha, eu conheço livros, né, que tem tipo volumes assim que parecem uma própria Bíblia, que é tão escrito, por exemplo, quando você está na faculdade, pessoas aí que fizeram faculdade, né, e pós-graduações aí, todos nós do mundo acadêmico sabemos que quando vamos fazer as nossas monografias, que hoje é chamado também de TCC, e as teses que vêm do mestrado e doutorado, você estuda uma montanha de livros. E esses livros não possuem figurinhas para ficar vendo, porque não é revistinha de quadrinhos. Mas só na cabeça de Bolsonaro que certas coisas não faz sentido. E ele tem uma implicância com Paulo Freire, sabe? Eu queria saber qual é o método que ele ia colocar para a educação brasileira. A do doido lá que a terra é plana, o Olavo de Carvalho? Com certeza. Com certeza. Não, é incrível. Eu fico preocupado quando uma pessoa dessa, que não tem formação acadêmica, que não tem conhecimento, no mínimo, da própria língua mãe, querer vir, né, e falar sobre o ensino, né, educacional no Brasil, no qual ele cortou verbas. Esse governo é uma atrapalhada atrás da outra. Então na reportagem Veja, que é interessante que ela traz aqui sobre as falas de Bolsonaro, ela diz assim, ó: o presidente Jair Bolsonaro defendeu nesta sexta-feira, dia 3, mudança de livro didático distribuído nas escolas públicas, diante de apoiadores da saída do Palácio da Alvorada. Sempre tem meia dúzia de doidos batendo palma do que ele fala. Parece que aquelas pessoas já estão combinadas lá para toda vez que ele falar uma besteira, o pessoal bater palma, para mostrar que, né, há aceitação da população no que ele fala. Então, Bolsonaro, diante desses apoiadores, afirmou que o material entregue a partir do ano de 2021 será feito integralmente por seu governo. O presidente também disse que os materiais têm muita coisa escrita. Eu fico imaginando o que sairá nesses livros didáticos. Coisas de Abraham Weintraub, Olavo de Carvalho, Damares, Onyx Lorenzoni, pelo amor de Deus. Eu fico imaginando o que é que vai ser colocado nesses livros, né? Tipo, que o movimento nazista na Alemanha era de esquerda e não de direita? Que os Estados Unidos é um país parceiro e amigo do Brasil? Nunca tivemos guerras comerciais travadas. Quem não lembra, meus amigos? Não vamos longe não. Quando o Brasil, lá pela década de 90, criou, né, o genérico
do coquetel, um medicamento que combate a AIDS, a primeira coisa que os americanos fizeram foi entrar com processo contra nós, dizendo que nós estávamos copiando a fórmula lá. Foi uma briga. José Serra e o governo Fernando Henrique se mobilizaram para o Brasil poder produzir e ainda vender para a África. Nós temos cada história, meus amigos, dos Estados Unidos querendo dificultar a vida do Brasil, porque assim, só realmente puxando na memória aqui nos fatos históricos para ver quanto babaca é Bolsonaro. Vamos lá. Aí ele fala assim, ó, tem livros que vamos ser obrigados a distribuir esse ano, ainda levando-se em conta a sua feitura em anos anteriores. Tem que seguir a lei em 2021. Todos os livros serão nossos, feitos por nós. Os pais vão vibrar. Vai estar lá a bandeira do Brasil na capa, vai ter lá o hino nacional. Os livros hoje em dia, como regra, é um amontoado, muita coisa escrita. Tem que suavizar aquilo, disse o presidente em entrevista concedida na saída do Palácio da Alvorada, né? Deixa eu ver aqui uma coisa aqui. Deixa eu me ver uma coisa aqui se eu tenho. Pronto. Eu gosto de ter esses livros. É bom sempre tê-los. Vamos lá. É só uma baguncinha, amor. Olha, pessoal, aqui, ó. Esse aqui é um livro de gramática, não é? Um livro reaprendendo o português. Ele tem gramática, redação e literatura. Esse é o amontoado que o Bolsonaro fala. Como ler enunciados, né? Ou seja, aqui, ó. Esse é o livro amontoado. Um livro que ensina gramática, redação e literatura. E aqui, um outro livro. E esse livro aqui, qual é o ano dele, meus amigos? É bem aqui assim, ó. Geralmente os livros têm uma data de produção e a gente conta, tá aqui, ó. 2013. 2013 era no governo da Dilma Rousseff, né? Era. O que é que tem aqui escrito aqui atrás, ó? Hino nacional. Hino nacional. Ou seja, Bolsonaro já começa mentindo que vai fazer livros com o hino nacional, com capa com o hino nacional. Tá aqui, ó, hino nacional aqui atrás, aqui, ó, hino nacional. E o livro é Viver, Aprender, Linguagem, Código, Ensino Médio e Linguagens e Culturas. E também tem todo o contexto de literatura, redação e língua portuguesa. Aí você quer que eu dê credibilidade a um maluco desse que vem aqui falar essas formas, esses fake news? Vou fechar aqui meu armáriozinho, né? Você nota o quanto o presidente ele desconhece assuntos voltados à educação. Assunto de primeiro ano. Ou seja, nós tivemos livros no período de 2013, no governo PT, que os livros português aqui tinham o hino nacional. Eu não sei o que deu na cabeça dele, agora dizendo, não, vamos botar um livro aqui com a capa do Brasil e atrás com o hino nacional, porque nunca teve no Brasil, sempre teve. Entendeu? Você vai cair nessa esparrela, nessa mentira dele? E voltando ao assunto para finalizarmos, Bolsonaro também voltou a criticar o educador Paulo Freire. Mas esse cara tem uma implicância com Paulo Freire. Pessoal, a implicância de Bolsonaro não sabe nem quem é Paulo Freire. Quem tem implicância com Paulo Freire é o Olavo de Carvalho. Porque Paulo Freire é um educador citado por várias universidades, aí, com vários trabalhos. E se você procurar trabalho de Olavo de Carvalho, não tem. E o cara é enciumado. Não quer aquele... não quer enciumado. Ele fala lá para Bolsonaro e Bolsonaro sair replicando aquilo que Olavo de Carvalho fala. Eu não acredito, pessoal, que ainda tem gente que caia nisso. Pessoal, Bolsonaro é analfabeto. Não possui escolaridade, não possui estudo. Tá querendo mudar a educação de que forma? Minha Nossa Senhora, daí você tira. Pais e mães, tenham cuidado e se preocupem com a educação de seus filhos nesse governo Bolsonaro. Vamos lá. Voltando ao assunto do Paulo Freire, dizendo que o baixo resultado do Brasil no Programa Internacional de Avaliação de Estudantes, que é o PISA, tem relação com a ideia do intelectual. Falando em suavizar, estou vendo uma cabeça branca ali, estudei na cartilha Caminho Suave. Você não esquece? Não, esse lixo que
como o regra está aí. Essa ideologia de Paulo Freire, o cara ficou 10 anos e a garotada de 15 anos foi fazer a prova do PISA e mais da metade não sabe fazer uma regra de 3 simples. Não deu certo, disse Bolsonaro. Eu tenho um desafio. Se eu colocar uma regra, né, uma regra de 3 simples ou composta, eu garanto que o Bolsonaro não irá resolver para mim. Se eu colocar as operações, né, as 4 operações para ele fazer, né, que é as expressões numéricas aí, eu garanto que ele também não vai saber. Ele não sabe o que é uma chave, um colchete, parênteses, sabe? Ele não sabe. Eu tenho para mim que se eu perguntar a ele quais os números que ficam no lado esquerdo no zero, que são os números naturais negativos, ele não vai saber me responder, não? Porque, ou seja, como é que um cara desse que não tem estudo quer mudar a educação do Brasil? Dizendo ele que o método de Paulo Freire é o equívoco, é errado, e a garotada que faz a prova do Ibiza não tem sucesso. Olha, pessoal, não é assim. Nós temos muitos alunos bons aí, porém também existe certa dificuldade nas escolas públicas, não só ela a nível estadual e federal, mas também municipal, enfrenta dificuldades em levar ensino de qualidade às crianças. É um investimento que o governo brasileiro precisa entender que é necessário, né? Que é investimento e não gasto. Ele corta os investimentos da educação e depois vem dizer que está ruim. Ele pega, fala que vamos colocar o hino nacional na capa do livro, sendo que muitos dos livros está aqui, ó, o hino nacional. Eu gosto muito desses livros de gramática, sempre é bom estudar. Mas Bolsonaro não gosta, não tem informação. Aí vem aqui falar coisas, meus amigos, que não tem nada a ver. Entendeu? Então essa é a minha crítica. Por quê? Porque como eu sou uma pessoa acadêmica, né? Porque eu, além da graduação, tenho uma pós, estou visando o meu mestrado. É claro que para isso a gente precisa ralar e estudar muito. Quando eu vejo um ignóbil desse falando sobre a educação, no qual não tem nem estudo, você fica revoltado. Porque em vez de melhorar a situação do Brasil, não, ele faz piorar. Não? Então, galera, no mais eu me despeço por aqui. Valeu, até o próximo vídeo.